Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, né? Eu estou aqui na minha casa também bem, graças a Deus. Então, nós vamos hoje, né, para mais uma aula de filosofia, o nosso componente curricular filosofia, certo? Então, crianças, vocês vão pegar, né, logo o livro de filosofia, na página 44, que é a unidade 3, que nós vamos trabalhar hoje, a unidade 3, certo? Aí vocês vão pegar o livro aí e vamos primeiro para o nosso momento de oração, certo? Atenção, concentração. Vai começar a oração. Bora lá? Me acompanha aí. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nesse dia maravilhoso eu te peço, Senhor, sabedoria para todos nós, que o Senhor nos ilumine a cada dia da nossa vida, que não deixe faltar o pão de cada dia, que o Senhor possa confortar todas as famílias que perderam seus entes queridos durante essa pandemia, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Amém? Vamos lá. Amém. Então, nós vamos começar, crianças, com o texto. O texto na página 44, né? Eu vou fazer a leitura e vocês vão me acompanhar aí na casinha de vocês. Ó. Então, o nosso tema que nós vamos trabalhar é causa e consequência, né? Tudo tem uma causa e tem a consequência, certo? E dentro desse tema nós vamos trabalhar o texto, a família reunida. E vamos trabalhar a questão dos patrimônios, ver os patrimônios, certo? Então, me acompanhe aí com o texto. Eu vou fazendo a leitura e vocês vão me acompanhando aí, ó. O nome do texto, a família reunida. No fim de semana seguinte, os pais das meninas foram visitá-las na casa dos avós, né? Que a gente viu no texto passado, que as meninas, elas iam muito para a casa dos avós no interior, né? Elas gostavam muito daquela vivência do interior, de plantar, colher, de estar ali olhando os animais, né? Então foi a vez dos pais, foram lá visitar no final de semana. João e Teresa estavam com saudade das filhas. Então, Dona Teresa de Jesus teve uma ideia. Por que não aproveitamos a família toda reunida e fazemos um passeio pelos pontos turísticos da cidade? É claro que as meninas amaram a ideia. Podemos visitar o Museu da Cidade, a praça com a figueira centenária, a biblioteca municipal, a estação de trem, onde desembarcaram no século passado todos os imigrantes que ajudaram a fazer dessa cidade um lugar maravilhoso, continuou a avó. Nossa, vovó, quantos lugares interessantes podemos visitar na cidade? Surpreendeu-se Teresa Augusta. Sim, e como você adora animais, podemos visitar o Parque Municipal da cidade. O que acha? Adorei. Continuando. Não podemos esquecer também a Escola de Música, cujo edifício foi preservado pela sociedade e por isso tornou-se patrimônio cultural, lembrou o avô, com evidente orgulho de sua cidade. Vovô, o que é patrimônio cultural? Ah, é algo muito especial. Animou-se seu Gustavo, ajeitando-se na cadeira. É tudo aquilo que tem valor para a memória de um povo e também para o mundo. Um lugar, uma pintura, o folclore local, por exemplo, são patrimônios. Então, é por isso que na escola o professor nos disse que as cataratas do Iguaçu são um patrimônio mundial natural. Sim, quando cuidamos do que é público, como consequência, deixamos uma herança para as gerações futuras, concluiu seu Gustavo. Viu, criança? Então, o que o texto tem a ver aí com o nosso tema? Causa e consequência, né? O avô explicou aqui muito bem de que se cuidou, ó, tá dizendo muito bem aqui, ó, né? Que como eles cuidaram do patrimônio, dos patrimônios públicos da cidade, como consequência eles vão ter o quê? Eles vão ter algo na memória para mostrar para as gerações futuras.
né? Por isso é importante cuidar dos patrimônios públicos, porque eles vão servir para mostrar para as gerações futuras, certo? Então vamos começar. Ó, então o que nós podemos ter essas 3 perguntinhas com relação ao texto? Vamos ver aqui. Qual a importância de nossos antepassados? Nós sabemos que os nossos antepassados vai servir muito de lição, né, para as gerações futuras que estão chegando, certo? O que a nossa mãe conta em casa, o pai conta em casa, os nossos avós contam, o que eles viveram no passado é algo que nós vamos conhecer, né? Vai servir para nós conhecermos. Ficou na memória deles e eles poderão passar para nós. Então, nós podemos conhecer os antepassados através das histórias que os pais contam os avós e através também dos livros, né? Os livros também nos contam muitas coisas que veio do passado. Se não tivesse os livros, a gente não ia poder saber o que houve no passado, certo? Então, é muito importante a questão dos antepassados, que a gente precisa relembrar para saber como foi, certo? A segunda questão. Se não fosse nossos antepassados, onde estaríamos hoje? Certo? Nós sabemos que todo mundo tem os seus antepassados. E de acordo com o texto, se a população não tivesse cuidado, né, dos patrimônios públicos que eles visitaram aqui, não teriam como eles fazer esse passeio maravilhoso que eles fizeram, conhecendo os patrimônios públicos. Certo? Então, foi muito importante o quê? A população preservar o patrimônio público para poder mostrar para as gerações futuras, certo? Vamos lá, outra pergunta. Se não houver conservação dos patrimônios, o que acontecerá com nossa memória? Será apagada, né? Se não for conservado, como eu disse para vocês, se os patrimônios não forem conservados, vai ser apagado da memória e as gerações futuras não poderão conhecer, não poderão saber, né, não poderão ver como era a questão dos patrimônios públicos, porque é do passado, aí se conservou, tá lá todo lindo, maravilhoso, eu vou poder mostrar para os meus filhos, para os netos e assim sucessivamente, certo? Então vamos lá. Até na questão aqui, ó, quando a menina gostava muito de animais, né, aí a avó disse, pois a gente vai conhecer o parque municipal da cidade. Se a população não tivesse cuidado, não teria como ela conhecer, certo? Então vamos lá, continuando. Ver os patrimônios. Segundo a Unesco, a ideia de patrimônio natural mundial é incentivar o cuidado e a proteção de áreas consideradas excepcionais do ponto de vista da diversidade biológica e da paisagem. Então, a Unesco é um órgão que cuida muito, trata muito de cuidar da preservação dos patrimônios públicos, entendeu? Inclusive relacionado à diversidade biológica, a questão dos animais, como das paisagens, certo? Então, ela sempre está na linha de frente, tentando colocar regras para que se venha preservar os patrimônios públicos. A cidade de Brasília, que é o que vocês têm aqui no livro de vocês, ó. Vocês têm na página 48, vocês têm a questão da cidade de Brasília, né? Recebeu em 1987 o título de Patrimônio Cultural Mundial, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer de 1907 a 2012. Então, Brasília, que é a capital de quem? Do Brasil, né? Então, vocês têm até a imagem aí, dá para vocês observar. Então, a cidade de Brasília, ela recebeu um título, né, da Unesco. De quê? O título de quê? De Patrimônio Cultural Mundial. Que lá tem o Patrimônio Cultural Mundial. Certo? Vamos ver aqui, ó. Qual é ele? Qual é esse patrimônio que tem lá em Brasília? A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida. Vocês têm bem? É uma catedral de Nossa Senhora Aparecida. Vocês têm aqui a imagem, assim como eu estou mostrando a imagem aqui para vocês, ó. A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Catedral de Brasília, foi o primeiro monumento a ser criado na cidade. Viu? Muito importante, foi o primeiro monumento a ser criado lá na cidade de Brasília. Ó, suas obras iniciaram em 1958 e sua inauguração foi em 1970. Aí está bem aqui, ó.
Eu tenho uma imagem aqui, assim como vocês têm uma imagem aí também para vocês observar. Aqui eu tenho uma imagem por fora, né, as pessoas entrando, e aqui eu tenho a imagem dentro, certo? Aqui é uma catedral, a cidade de Brasília, certo? Então, é um monumento que ela até ganhou o prêmio da Unesco, né? Vamos lá. Aí, se tratando de patrimônio, né, Maranhão tem muitos locais de patrimônios públicos que foram conservados para as gerações futuras. Aí nós sabemos que aqui em Santa Inês a gente não tem, mas em Pindaré já tem um engenho, né? Pindaré tem um engenho como patrimônio, né, cultural da cidade, onde muitas pessoas vão para visitar e foi conservado. Lá a gente sabe que aquele engenho foi passado pelos escravos, lá dentro tinha muitos escravos, era do tempo da escravidão, entendeu? Lá tinha até, quem conheceu ele antes de ser inovado hoje, ele tinha até as correntes que eram colocadas nos escravos, certo? Então, no tempo da escravidão. Aí, eu peguei a imagem aqui de alguns patrimônios maranhenses, entendeu? Aí eu peguei aqui, inclusive, da nossa capital, São Luís, certo? Nós temos aqui Patrimônio Histórico e Cultural do Maranhão. Aí eu peguei alguns de São Luís, Maranhão, que é da nossa capital, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer a capital, pode já ter visto algum desses lugares. Quem não, vai ver agora aqui comigo. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho primeiro, eu tenho aqui, olha como é a iluminação. Ó. Aqui eu tenho um teatro, aqui é o Teatro Arthur Azevedo. Entendeu? É um teatro de grande riqueza, ele tem um luxo, ele é grande, enorme, tem uma grande capacidade para muitas pessoas. E por que ele tem esse nome, Teatro Arthur Azevedo? É pelo poeta, o poeta Arthur Azevedo. Esse poeta ele foi também jornalista, ele foi autor de peças de teatro, entendeu? Aí por isso o local ficou conhecido como Teatro Arthur Azevedo, né, pelo nome do poeta, jornalista, autor de peças de teatro. E aqui eu tenho uma importante praça, né, que é chamada de Praça Gonçalves Dias, certo? Eu tenho a Praça Gonçalves Dias, tem uma iluminação linda aqui, ó, certo? Então, as pessoas procuram sempre estar preservando, né? Que é para mostrar para as gerações futuras. E a homenagem a quem? A homenagem a um poeta também, Gonçalves Dias, que ele criou poetas, foi um poeta que criou, né, poemas, e ele é do Maranhão, certo? E aqui eu tenho, o que eu tenho aqui? Nós podemos observar aqui o Palácio dos Leões, né? É a sede do governo do estado, erguido no século XVII, então é nesse local que fica o nosso governador, certo? O governador do Maranhão. Vamos continuar. Aqui nós temos também um patrimônio que foi conservado também, que é o convento de Mercês. Foi inaugurado por um padre, o padre Antônio Vieira, e é um local onde se encontram os padres, entendeu? Lá onde eles têm a reunião dele, muitos moram aí, certo? E onde eles vão se reunir para fazer as atividades deles religiosas, certo? Então é um que foi bem conservado também. E aqui nós temos a rua, Rua Portugal, né? Que já dá acesso aí para os casarões, né? de São Luís. E essa Rua Portugal é um retrato histórico dos antepassados, né? Que já é o centro histórico, né? Onde vai o centro histórico, onde se viu muita questão da história de São Luís, certo? E aqui nós temos uma igreja, que é chamada Igreja da Sé. É uma igreja de Nossa Senhora, certo? Aí nessa igreja aqui, ela relembra a época da batalha que teve em São Luís, que é a Batalha de Guaxenduba, certo? Que ocorreu no Maranhão. Aí era uma disputa entre portugueses com franceses, entendeu? E para eles, a igreja sendo, né, Nossa Senhora, deu ajuda, o apoio, né? Com muita fé, eles conseguiram vencer a batalha, mas sempre lembrando, né, do nome da igreja, que era a Igreja da Sé, em homenagem à Nossa Senhora, certo? Então aqui
que eu mostrei para vocês são os patrimônios públicos que tem em São Luís, que até hoje tentaram se conservar para mostrar para as gerações futuras. Continuando. Patrimônio cultural brasileiro, aqui já é envolvendo o Brasil, certo? Ó, aqui, ó, é da parte, o que eu vou mostrar para vocês agora é um patrimônio relacionado à parte cultural, ó. Samba de roda de Recôncavo Baiano foi reconhecido pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2012. Então, ele foi reconhecido porque tem duas organizações muito importantes que vêm trabalhar muito essa questão de conservar os patrimônios públicos, certo? É a Unesco e a IPHAN também, certo? Aí aqui nós temos também, ó, nós temos outro patrimônio cultural aqui, que já é dos indígenas, um ritual Yaquioan, do povo Enauanhê, foi reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro desde 2005. Né? Continuando, nós temos aqui, ó, nós temos também uma dança, né? Fandango Caiçara. Recebeu da Unesco, também a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que significa Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Ele recebeu, né, essa cultura aqui, ó, esse patrimônio cultural recebeu dela o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2011. E aqui nós temos o chamado jongo ou cachumbo, certo? Recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2008, entendeu? Foi uma da cultura, do patrimônio cultural bem reconhecido também pela Unesco. E aqui nós temos o violo da coxa, né? Tem bem aqui, ó. Esse desenho aqui, que é envolvendo também a parte cultural, remanescente dos quilombolas, né? Era feito pelos quilombolas. Foi reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2005. Continuando. Agora vamos ver bem aqui, crianças, umas situações em que tem a causa e a consequência, certo? Vamos ver bem aqui, ó. Situações que podemos ocasionar sentimentos de destacado, né? Através de um sentimento, né? Tem um destaque como se fosse a causa, aí eu vejo a consequência. Por exemplo, medo. Aí se eu perguntasse para vocês qual é o medo que vocês têm, eu destaquei aqui um aqui, mas pode ser outro de vocês. Medo de perder quem amamos muito, né? Então a gente tem medo, é destacado o quê? Um sentimento, ó, situações que podem ocasionar sentimento de destacado, né? Medo de quê? De perder alguém que amamos. Solidariedade, ajudar o próximo sem querer algo em troca. Né? O que é solidariedade? É ajudar alguém sem querer algo em troca. Injustiça, alguém dizer que fizemos algo de mal que não é verdade. É muito ruim alguém chegar e dizer que você fez algo que você não fez. Outro, alegria de estar junto com a minha família. Certo? Vocês vão ter também no livro de vocês umas situações onde vocês vão responder, colocar a criatividade de vocês com relação ao que eu estou explicando. Eu coloquei aqui outras palavras que não estão no livro de vocês para que vocês possam fazer a de vocês. Esperança, não desistir de conseguir algo que quero muito, certo? Então, através dessas palavras aí, a gente demonstra o que a gente sabe sobre elas. Um exemplo sobre cada um desses sentimentos, né? Cada palavrinha é se colocado o que a gente sabe a respeito dela, o que a gente sente a respeito daquela palavra, certo? Então, vamos lá. Continuando, nós temos patrimônio cultural. Patrimônio cultural pode ser monumentos, grupo de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico estético, arqueológico e científico. Observação. Duas organizações importantes que são responsáveis pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural é o que eu tinha já falado para vocês, a Unesco e a IPHAN. O que significa a Unesco? Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essas duas organizações, elas trabalham de frente
para poder montar regras, né, para que as pessoas possam obedecer e cuidar dos patrimônios culturais, certo? Então, aqui diz muito bem que pode ser patrimônio cultural, monumento, grupo de edifícios, sítios excepcionais, algo que a gente vê que foi histórico, por exemplo, algo que tenha valor histórico, que tenha valor estético, que tenha valor arqueológico e valor científico, certo? Vamos lá. Então, nós temos a nossa agenda. Na agenda, vocês vão responder as páginas 49 a 53. Tenham um bom estudo, vocês vão reler no livro, prestar atenção. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, certo? E deixando uma reflexão. Corra o risco. Se der certo, felicidade. Se não, sabedoria, né? Então, a gente tenta fazer alguma coisa, se der certo, tem que ficar muito feliz. Mas também, se não deu, é um ensinamento para a gente, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Tudo de bom para vocês e um forte abraço.